Pessoas pobres deveriam ficar perfeitamente contentes apenas com água, ela declarou em voz alta. Ela riu sinceramente, do fundo do coração, em resposta ao seu comportamento rude. Naturalmente, eu franzi a testa naquele momento, como se tivesse percebido algo. A irmã de Edison virou-se para me olhar, sua tez ficando chocantemente pálida. Sorri secretamente com essa cena. Meu nome é Aparecida, este ano completei 54 anos, tendo experimentado muito do que a vida tem a oferecer. Minha separação do meu ex-marido ocorreu quando nossa filha Alice tinha apenas 3 anos. O motivo principal do nosso divórcio foram diferenças de personalidade irreconciliáveis. Além disso, ele estava desempregado e vivia uma vida afogada em álcool diariamente. Apesar de inúmeras discussões sobre sua atitude, ele nunca mostrou sinais de melhora. Como resultado, nossas finanças familiares tornaram-se cada vez mais tensas. Percebi que não podia mais ignorar a situação, levando-me a decidir pelo divórcio. Na época do divórcio, não pedi pensão alimentícia ou pensão ao meu ex-marido. Comecei uma nova vida apenas com Alice e eu mesma. Desde então, temos nos apoiado mutuamente e percorrido esse caminho juntas. Embora eu tivesse sido dona de casa em tempo integral, diante da nova realidade de criar Alice sozinha, comecei vários empregos com uma forte determinação de fazer as coisas funcionarem, custe o que custasse. Como não podia deixar a jovem Alice sozinha em casa, comecei com trabalhos que podia fazer de casa. A vida era extremamente difícil e muitas vezes, antes do dia do pagamento, eu me via pulando refeições. Apesar dessas dificuldades, consegui criar Alice para ser uma adulta responsável. Agora que Alice se tornou um membro respeitável da sociedade e tenho mais tempo em mãos, posso dedicar mais tempo ao trabalho do que antes, utilizando minha experiência de empregos parciais anteriores. Comecei a criar meus próprios produtos artesanais, que agora se tornaram um negócio. Além disso, houve uma mudança significativa em minha vida pessoal, o noivado de Alice. Alice começou a namorar Edson, um homem que conheceu no trabalho. Depois de um tempo, Edson estava em uma posição de gerência na empresa onde Alice trabalha, 5 anos mais velho que ela. Quando vi uma foto de Edson que Alice me mostrou, pensei que ele era um homem muito atraente e maduro, um contraste marcante com meu ex-marido. Eu podia sentir a sinceridade de Edson. Sinto uma alegria sincera pela felicidade que minha filha encontrou. Tendo percorrido um longo caminho na vida, agora me vejo no meio do caminho. Daqui para frente, pretendo viver mais fiel a mim mesma, aproveitando a vida que desejo. Isso foi uma promessa que fiz a mim mesma em um desses dias. Alice se aproximou de mim com algo importante para discutir. Mãe, tem algo que eu quero te contar. Era incomum para Alice se aproximar de mim com hesitação. Apesar da raridade da ocasião, ouvi o que Alice tinha a dizer. Qual é o problema? Você parece diferente hoje. Com isso, Alice, um pouco nervosa, se aproximou de mim. Na verdade, decidi me casar com o Edson. Sério? Isso é maravilhoso. Parabéns, Alice. Embora ainda não tenha conhecido Edson pessoalmente e não saiba exatamente que tipo de pessoa ele é pelas fotos que Alice me mostrou, tenho grandes expectativas por ele. Fico realmente feliz em ouvir você dizer isso. Estava preocupada que você pudesse se opor. Aliviada por não ter mostrado nenhuma oposição, a expressão de Alice claramente se iluminou, seu rosto visivelmente relaxou. Então, Alice trouxe outra sugestão. Então você conheceria o Edson neste próximo final de semana. Com o casamento se aproximando, Alice quer apresentar Edson para mim antecipadamente, esperando aliviar quaisquer preocupações que eu possa ter fiel à natureza séria de Alice. Ela provavelmente quer apresentar seu noivo, Edson, para me tranquilizar. Respondi à sugestão com um firme aceno para Alice. Estou ansiosa para conhecer Edson. Estive ansiosa para ver que tipo de pessoa ele é por mim mesma. Mãe, obrigada. Ouvir essas palavras fez o rosto de Alice se iluminar com um sorriso feliz. Dessa forma, o primeiro encontro entre nós, mãe, filha e Edson, foi marcado para o dia do encontro, um domingo de fim de semana. Eu estava ansiosamente aguardando a chegada de Alice e Edson em casa. O relógio estava prestes a bater 11 horas, o momento de Alice trazer Edson para casa estava cada vez mais próximo. Naquele momento, inesperadamente, a campainha tocou. Sim, por favor, entre. Quando abri a porta, Alice e Edson estavam lá.
prazer em conhecê-la, sou Edson, o noivo de Alice. Estou ansioso para conhecê-la, disse Edson, cumprimentando educadamente. Senti um senso de alívio com seu comportamento cortês. Alice é minha filha preciosa e eu desejava profundamente que seu parceiro escolhido fosse uma pessoa sólida e respeitável. Da mesma forma, sinta-se em casa. Entre, eu disse, guiando Alice e Edson para dentro de casa. Ao entrar, Edson deu a impressão de ser um cavalheiro com uma aparência distinta. Ele trouxe um famoso doce como um presente atencioso e compartilhou felizmente a história de como ele e Alice se conheceram e se apaixonaram. Edson, chega de histórias embaraçosas, disse Alice, ruborizando. Sua reação tímida me pareceu docemente refrescante. No entanto, a atmosfera calorosa mudou repentinamente com uma pergunta de Edson. Aliás, seu pai está trabalhando hoje? Edson olhou ao redor da sala enquanto fazia a pergunta, sua expressão era de curiosidade. Eu hesitei por um momento sobre como responder, olhando para Alice, pude ver que seu rosto se nublava ligeiramente. Parecia que Alice não tinha informado Edson de que éramos uma família monoparental. Honestamente, Alice tinha alguma responsabilidade por manter esse fato oculto. A realidade de ser uma família monoparental significava enfrentar preconceitos sociais em relação a nós vivendo nesta casa antiga. Com isso em mente, decidi explicar nossa situação para Edson. Alice pode ter esquecido de mencionar, mas na verdade somos uma família monoparental, sem pai. O pai de Alice e eu somos divorciados. Quando compartilhei esse fato significativo com Edson, seu rosto sempre sorridente ficou momentaneamente sem expressão. Algum problema? Alguma questão? Sentindo-me um pouco ansiosa com sua mudança repentina de expressão, perguntei a ele. Por um momento, me arrependi de ter revelado esses assuntos diretamente. No entanto, Edson rapidamente recuperou seu sorriso. Não, de jeito nenhum. Por favor, não se preocupe com isso. Está tudo bem, disse Edson. Dizendo isso, Edson mais uma vez tinha um sorriso gentil no rosto. Mesmo, respondi, inclinando a cabeça em confusão. A mudança repentina de expressão de Edson me deixou perplexa e conflituosa, incapaz de investigar mais a fundo naquele momento. Depois, os preparativos para o casamento prosseguiram sem problemas e Alice parecia completamente absorvida nos preparativos do casamento. Que tipo de alterações você acha que o vestido deve ter? Que cor de vestido você acha que ficaria legal, mãe? Ela disse animadamente, discutindo isso. Bem, qualquer cor que você escolher será linda, Alice. Respondi, mas parte de mim estava perdida em pensamentos. A expressão de Edson naquele momento ainda pairava em minha mente. O fato de ele ter ficado sem expressão tão de repente me fez pensar se sua família poderia ter visões rígidas sobre famílias monoparentais. Com esse pensamento, decidi fazer outra pergunta a Alice. Edson disse algo depois que voltou para casa naquele dia sobre nós sermos uma família monoparental? Se a família de Edson fosse contra o casamento deles, seria um problema significativo. Quando perguntei, Alice olhou para mim com curiosidade antes de responder, não, ele não disse nada especial, mãe. Você não acha que está se preocupando demais? Com ela dizendo isso, não pude ouvir mais explicações dela. No entanto, minha premonição inquieta infelizmente se tornou realidade. Aconteceu numa noite, mãe. Assim que Alice voltou para casa, ela chamou meu nome, sua expressão excepcionalmente abatida. Surpresa com seu rosto sombrio, também me senti profundamente preocupada e abordei Alice. Alice, por que você parece tão desanimada? Aconteceu algo desagradável? Mesmo enquanto perguntava com preocupação, Alice permaneceu em silêncio por um tempo. Era raro vê-la, normalmente brilhante e otimista, com uma expressão tão pesada. Depois de um momento de silêncio, Alice finalmente começou a falar, espremendo as palavras. Na verdade, parece que a família de Edson é contra o nosso casamento. Enquanto dizia isso, Alice apareceu visivelmente entristecida. Por que seria isso? Eles estão preocupados porque somos uma família monoparental. Eles acham que pode ser financeiramente desafiador e que seria um fardo para Edson. Ser contra o casamento por um motivo desses parece incrivelmente injusto. Ouvir tais coisas da família de Edson deve ser muito difícil para Alice. Você ouviu isso diretamente da mãe de Edson? Alice acenou silenciosamente com a cabeça.
Senti-me profundamente preocupada com essa resposta. É difícil aceitar ser julgado por ser uma família monoparental, como se isso automaticamente significasse luta financeira. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, estamos vivendo uma vida estável e eu tenho um emprego fixo. A irmã de Edson também nos criticou muito. O que exatamente ela disse? Ela disse que estamos planejando explorar Edson. É inimaginável para ela ter pessoas assim como família, respondeu Alice com uma expressão claramente abatida. Seu rosto estava marcado por uma tristeza profunda. O tipo de dor de palavras ásperas diretas deve ser imensurável. É inacreditável que a família de Edson, que eu nunca conheci, possa dizer coisas tão terríveis. Como Edson reagiu naquela época? Perguntei a Alice, preocupada. Então, de repente, me lembrei da expressão de Edson quando ele visitou nossa casa outro dia. Sua momentânea falta de expressão provavelmente se deve ao medo de uma resposta assim de sua família. Parece que a família de Edson tem um forte preconceito contra famílias monoparentais. Senti-me ansiosa sobre o que o futuro reserva, mas Alice continuou falando. Edson realmente entende minha posição. Nós trabalhamos no mesmo lugar e eu nunca pediria dinheiro a ele. Ouvir essas palavras me fez respirar aliviada. Isso é bom. Se Edson está apoiando Alice, isso me tranquiliza um pouco, murmurei, sentindo um pouco de alívio. Eu estava realmente preocupada com a situação dela. Se Edson se posicionasse ao lado de sua família e não protegesse Alice, ela poderia continuar exposta a palavras ásperas de sua família e a situações desconfortáveis. No entanto, saber que Edson está ao lado de Alice me fez pensar que talvez a situação pudesse melhorar um pouco. Alguns dias depois, Alice propôs encontrar a família de Edson. Mãe, eu estava pensando, antes do casamento, gostaria que conhecêssemos a família de Edson. Sinto muito em pedir, mas você poderia fazer isso? Segundo Alice, essa sugestão veio da mãe de Edson. Como mãe da noiva, ela deveria ao menos nos cumprimentar. Isso é o mínimo de cortesia que uma mãe entende, certo? Edson e eu não poderíamos dizer não. Sinto muito mesmo, Alice se desculpou com profunda consideração, expressando seu pesar diante de um próximo encontro com a família de Edson para o seu casamento. Eu não conseguia prever como seria tratada e me sentia inquieta por dentro. Não estava planejando recusar o encontro com sua família, mas a incerteza sobre o que poderiam dizer pairava como um desconforto. Claro, está tudo bem, respondi, indicando minha concordância com a sugestão de Alice. No dia da introdução formal, fui com Alice a um restaurante perto da casa da família de Edson. Essa localização foi escolhida com base na sugestão da mãe de Edson. Como ainda não somos oficialmente família, gostaria de esperar antes de tê-la em nossa casa. Encontrar-se em um restaurante luxuoso nas proximidades parece apropriado, disse Edson. O restaurante escolhido pela mãe de Edson era um luxuoso, custando cerca de R$ 300 por pessoa para uma refeição completa. Isso me surpreendeu bastante, já que raramente frequentava tais estabelecimentos pessoalmente, apesar de usá-los para fins de negócios. Anteriormente, quando Alice conheceu a família de Edson pela primeira vez, ela havia escolhido um café próximo. Ouvi dizer que Alice até acabou pagando sua própria bebida. Já que você vai fazer parte da nossa família, é natural que cubra uma despesa tão pequena, disse a mãe de Edson. Mesmo que Edson tenha reembolsado o custo da bebida depois, não pude deixar de engolir minhas palavras diante de sua atitude condescendente. Recusar esse encontro facilmente levaria a críticas a Alice como sendo irracional. Para evitar que Alice se sentisse desconfortável depois do casamento, aceitei relutantemente sua proposta para aquele dia importante. Me maquiei cuidadosamente, porém de forma simples, e me preparei para ir ao restaurante. Embora eu costume usar maquiagem completa para o trabalho, escolhi um visual mais discreto para este dia especial. Além disso, optei por um traje mais modesto do que o usual, já que uma aparência chamativa poderia ser vista como desperdício pela família de Edson, especialmente sob escrutínio por possivelmente visar o dinheiro de Edson. Com esses pensamentos, Alice e eu entramos no restaurante luxuoso e fomos conduzidas a uma sala privativa reservada para nós. Ao abrir a porta, Edson e sua família já estavam esperando. Alice, Aparecida, obrigado por virem hoje, Edson nos cumprimentou educadamente. Obrigada por nos receber, expressei minha gratidão a Edson enquanto encarava seus pais e sua irmã. Seus olhos carregavam um sorriso zombeteiro, dificilmente acolhedor.
A atmosfera era palpável e eu cumprimentei a família de Edison com ainda mais cautela. Obrigada por arranjarem tempo para nós hoje, apesar de suas agendas ocupadas. Eu sou Aparecida, mãe de Alice. Por favor, sejam gentis conosco. Então a mãe de Edison abriu a boca com aquela expressão zombeteira. Bem, eu não estou particularmente ansiosa por isso. Mamãe, por favor, não fale coisas assim, mas um lar com apenas um pai traz seus problemas, não é mesmo? Financeiramente desafiador para uma pessoa e olhe para esse traje, tão simples, ela examinou minhas vestimentas e resmungou com desprezo. Minha escolha intencional de modéstia pareceu se voltar contra mim, convidando julgamentos negativos da família de Edison. Você poderia ter se casado com alguém melhor, realmente tirou a sorte pequena casando com uma mãe solteira e sua criança. Inimaginável, as palavras escarnecedoras da irmã de Edison me enfureceram. Com licença, com o coração pesado, tomei meu lugar. A família parecia divertida com meu silêncio, observando minha reação. Alice me olhou com preocupação. Edison parecia irritado com a grosseria de sua família, as profundas rugas marcavam sua testa, mas sua mãe, alheia ao desprazer de Edison, continuava alegremente. Escolhemos um menu especial para hoje, custando R$ 300 por pessoa, ela falou animadamente para a irmã de Edison. Sim, a comida aqui é cara, então devemos comer bem e aproveitar, concordou o pai de Edison felizmente. Depois de um tempo, os funcionários trouxeram uma amuse-bouche lindamente apresentada. O restaurante serviu 3 tipos de amuse em um único prato, um banquete para os olhos. No entanto, em minha frente, foi colocado apenas água comum. O que é isso? Surpresa e confusa, tentei chamar o funcionário de volta, mas ele já havia saído da sala. Só restava água na minha frente e Edison parecia perplexo com a situação. Enquanto isso, a irmã de Edison riu, como se já soubesse disso antes. Mãe, nesse momento, a mãe de Edison explodiu em risadas altas. Água é perfeita para pessoas pobres, ela continuou rindo alto, mostrando sua atitude arrogante. Eu estava simplesmente atônita e franzia a testa. O que isso significa? Perguntei diretamente à mãe de Edison. Apesar de este encontro no restaurante ter sido ideia deles, eles não mostravam nenhum sinal de nos dar as boas-vindas. A raiva fervilhava dentro de mim. A mãe de Edison olhou para mim e sorriu com satisfação, parecia totalmente despreocupada com minha raiva, como se estivesse aproveitando nossa reação. Uma mãe solteira pobre, você também não entende nada. Não há como receber alguém como você, ela lançou palavras de escárnio para mim. Você não tem vergonha de ser uma mãe solteira? Uma mulher abandonada pelo marido é inútil. Ninguém precisa de uma mulher assim, ela disse, rindo alto, apesar de eu não ter sido abandonada pelo meu ex-marido. O pai de Edison assumiu que sim. Eu fiquei chocada com tal comportamento rude. A ideia de me tornar como a mãe de Alice, trabalhando por salários baixos, é simplesmente horrível para uma mulher, ela disse com desdém, olhando para mim e rindo. Mãe, me desculpe, disse Alice com lágrimas nos olhos, claramente se sentindo culpada pela dor que eu estava suportando por causa dela. Eu também havia atingido meu limite, sendo menosprezada a esse ponto. Não podia simplesmente ficar calada. Parecia o limite da minha paciência, quando de repente... Chega! É insano dizer tais coisas para a Aparecida, Edison se levantou, levantando a voz em protesto. Fiquei profundamente surpresa por Edison se levantar para nos proteger. Alice olhou para ele igualmente surpresa com suas ações. O rosto de Edison ficou vermelho de raiva, mostrando abertamente sua frustração para sua família. No entanto, a mãe de Edison e sua família não levaram a sério sua raiva, com sua mãe rindo como de costume. Não há necessidade de defender os pobres. Por que Edison está ficando tão exaltado, eu me pergunto, disse a irmã de Edison com um sorriso. O pai de Edison concordou, indicando que as palavras de Edison não tiveram impacto sobre eles. Eu estava completamente desanimada com a atitude da família. Eles devem estar faltando senso comum. Talvez fosse hora de usar meu trunfo para surpreender a família. Eu tinha uma arma secreta que os deixaria atordoados. Então, a irmã de Edison olhou fixamente para o meu rosto. Eu devolvi seu olhar com um olhar frio. Ela murmurou baixinho, pode ser? Imediatamente depois, sua expressão ficou pálida, como se tivesse percebido quem eu realmente era. Eu sorri levemente, observando silenciosamente a irmã de Edison tremer.
Não pode ser. Realmente percebendo sua reação, o pai de Edison perguntou confuso: o que aconteceu com você? Você ficou tão estranha de repente. A mãe de Edison também ficou surpresa com a mudança repentina da irmã. Você está bem? Seu rosto está muito pálido. A tremulação da irmã de Edison não parou e ficou claro que ela havia percebido algo significativo. Sua postura falava volumes sobre a gravidade de sua descoberta no meio disso. Ela perguntou hesitante ao pai de Edison: papai, a empresa onde você trabalha, Tesla Solar, que tipo de empresa é mesmo? Ela olhou intensamente para o pai de Edison, esperando sua reação. Tesla Solar é uma pequena ou média empresa com cerca de 100 funcionários, não muito competitiva em termos de salário em comparação com corporações maiores, e essa empresa está intimamente relacionada com minha linha de trabalho, me tornando bem familiarizado com seus detalhes, respondeu casualmente o pai de Edison, rindo. Por que você pergunta? Como você sabe, eu conquistei muito como gerente de vendas, e você sabe, ele continuou se gabando, eu usei minhas conexões para conseguir um emprego na Tesla Solar para você. Você deveria ser grata, não deveria? Ele explodiu em risadas. Entendi. Então foi assim? A irmã de Edison não pôde esconder sua decepção e soou desanimada. Percebendo seu comportamento incomum, o pai de Edison não conseguiu esconder sua confusão e perguntou: mas por que trazer isso à tona de repente, querendo ostentar que você é uma funcionária regular enquanto essa pobre mulher trabalha irregularmente? Ele olhou para mim com um olhar de desdém. Em meu coração, prometi vingança a ele, esperando pelo momento certo. Então, a irmã de Edison suspirou silenciosamente e começou a falar: papai, você realmente não sabe com quem sua empresa está lidando? O que você quer dizer com isso? Do que está falando? Perguntou o pai de Edison, confuso. A mãe de Edison também mostrou uma expressão confusa. Sendo dona de casa, os assuntos empresariais pareciam difíceis para ela entender. A irmã de Edison escolheu cuidadosamente suas palavras, tentando explicar. Ela continuou, revelando um fato importante para Alice e para mim. Na verdade, eu já conhecia a mãe de Alice na empresa do papai. Na época, ela estava mais maquiada, dando uma impressão bastante diferente da de hoje, mas agora que penso sobre isso, era definitivamente ela. O pai de Edison pareceu totalmente confuso. Conheci na empresa? O que isso significa? Lembro-me de quase todos os nossos funcionários e temporários, mas não me lembro de uma senhora assim. Ele me chamou de uma senhora com um olhar de desdém, mas me concentrei mais em reagir às suas palavras do que no insulto. Era natural que ele não se lembrasse de mim, já que não tínhamos interagido diretamente. A irmã de Edison continuou com um pedido de desculpas dirigido a mim. Aparecida, quero aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas novamente. Sinto muito mesmo. Os pais de Edison ficaram ainda mais perturbados com o pedido de desculpas da irmã de Edison. Por que está se desculpando? Não há motivo para fazer isso com alguém como ela, disse o pai de Edison, tremendo de raiva. A irmã de Edison olhou de volta para os pais com ferocidade e retrucou: papai, mamãe, na verdade, Aparecida é muito mais rica do que vocês pensam. Ela é muito mais rica do que papai e eu sabemos. O que você está dizendo? O pai de Edison olhou para a irmã de Edison chocado e incrédulo. A mãe de Edison também ficou atônita. Isso é ridículo, não pode ser. Desanimada, a irmã de Edison contou silenciosamente o fato. Ela prosseguiu para divulgar informações cruciais sobre Alice e sobre mim. Na verdade, Aparecida é a presidente da Prada Bags. Uma vez, eu servi chá para ela na empresa, e ela parecia tão diferente com maquiagem pesada na época, mas ao refletir, era mesmo ela. Ao ouvir isso, o pai de Edison ficou congelado, depois mostrou um olhar de espanto. Ele se virou lentamente para me olhar, seus olhos cheios de dúvida. Ofereci um sorriso leve e encontrei seu olhar. O rosto do pai de Edison ficou completamente pálido. Prada Bags, não é essa a famosa marca com a qual nossa empresa vem esperando colaborar? Então, a mãe de Edison exclamou: Prada Bags. Essa marca tem lojas nas principais lojas de departamento, não é? Meu Deus, minha bolsa é da mesma marca. Ela checou sua bolsa várias vezes, mostrando seu apego a ela. Quando entrei na sala privada do restaurante, notei a bolsa que a mãe de Edison estava segurando cuidadosamente. Deve ter sido um item valioso para ela. Com um sorriso interior, informei a ela que a bolsa era na verdade um brinde de revista.
É uma honra que você esteja usando a marca da minha empresa, disse eu. O rosto da mãe de Edison ficou instantaneamente vermelho, e ela olhou para baixo, envergonhada. Ela deve ter sentido uma profunda vergonha ao perceber que sua bolsa era um brinde de revista. Tirei um cartão de visita do meu porta-cartões e ofereci a Edison e sua mãe. Aqui está meu cartão. Sou Aparecida Prada, presidente da Prada Bags, disse eu. O pai de Edison olhou para o cartão, surpreso. Não posso acreditar que você seja realmente a presidente, ele segurou o cartão tremendo, e a mãe de Edison me olhou espantada. Observando-o segurando meu cartão, contemplei meu próximo movimento. Na verdade, nunca estive particularmente interessada na colaboração com a Tesla Solar desde o início. No entanto, a paixão da sua presidente realmente me comoveu, e acabei concordando com ela. Infelizmente, dadas as circunstâncias atuais, parece difícil continuar com a colaboração, disse eu. Ao ouvir isso, o pai de Edison perdeu a cor no rosto e ficou chocado. Porque essa colaboração é muito importante para nossa empresa, e minha presidente investiu muito nela. Se for cancelada, será um grande prejuízo para nós. O que aconteceu? Houve algum problema? Perguntou ele, com a voz trêmula. Na verdade, a Tesla Solar estava enfrentando uma crise financeira, e o encolhimento do mercado de produtos artesanais era uma das principais razões. Itens artesanais, uma vez adorados por muitos, agora estavam sendo ofuscados por produtos industrializados mais baratos, e eles não haviam se adaptado bem a essa mudança. A proposta de colaboração da presidente da Tesla Solar era vista como uma última esperança para salvar a empresa. Já colaborei com muitas marcas prestigiadas antes, e inicialmente não achei uma aliança com uma empresa menor como a Tesla Solar atraente. Mas fui comovida pela paixão da presidente e acabei concordando com a colaboração. No entanto, nessas circunstâncias, tenho que reconsiderar essa decisão, continuei calmamente, observando o pai de Edison tremer. Não vi muito benefício para minha empresa em colaborar com a Tesla Solar. Foi puramente a paixão da presidente que me convenceu, mas manter um relacionamento com uma empresa que menospreza Alice e eu não é desejável para mim. Mantive meu olhar frio sobre o pai de Edison, que estava sobrecarregado pelo meu olhar. Ele começou a suar e, de repente, se ajoelhou diante de mim. A mãe de Edison estava visivelmente abalada por essa reviravolta inesperada, enquanto o pai de Edison repetia seus pedidos de desculpas com lágrimas nos olhos. Alice e Edison também ficaram chocados com sua ação repentina. Peço profundas desculpas por nosso comportamento, continuou ele, suas desculpas fervorosas, suas ações pareciam insinceras, motivadas mais pela autopreservação do que por remorso genuíno. Era claro que suas ações eram apenas para seu próprio bem, sem nenhum pedido de desculpas real sentido. Pedir desculpas agora não resolve nada. É irresponsável pensar que pedir desculpas assim pode compensar o menosprezo a Alice e eu e causar tal situação. A ação do pai de Edison parecia uma fuga da realidade, como se sua mente estivesse perdida em um mundo de fantasia. Eventualmente, ele percebeu que isso não resolveu nada e se levantou. Acabou sendo apenas uma performance superficial. Como vamos ser família, por favor, nos perdoem, disse ela com um sorriso frívolo, olhando para mim. Sempre fui uma grande fã das Prada Bags, completou ela. Agora que somos família, talvez eu possa conseguir alguns produtos de graça. Ela olhou para mim com olhos expectantes, mas eu fiquei chocada com sua demanda irracional. Mãe, não tem como as coisas funcionarem tão convenientemente assim, comentou Edison com um rosto amargo, criticando a declaração de sua mãe. Suas palavras tornaram o ambiente ainda mais tenso. Eu observei a mãe de Edison suspirar profundamente, calmamente, dentro de mim, diante de seu pedido irrealista. Mas sua empresa deve ter muitos produtos, certo? Pegar alguns não afetaria a empresa, ela disse insatisfeita, seu rosto claramente mostrando desagrado. O pai e a irmã de Edison olharam com desânimo para a atitude dela. Não podemos fornecer nossos produtos de graça, e para mim, você ainda é uma estranha, reagi às suas palavras, mas Alice e Edison vão se casar, certo? Isso nos torna família. Ajudar financeiramente deveria ser natural entre família. Afinal, você é a presidente, ela afirmou suas demandas como se fossem inteiramente justificadas, apesar de ter nos desprezado o tempo todo. Claramente, não havia sinal de remorso em sua atitude. A raiva de Edison finalmente explodiu com o comportamento dela. Mãe,
Mudar sua atitude só porque descobriu que ela é presidente é absurdo, criticou Edison sua mãe com raiva, seu rosto ficando vermelho. No entanto, sua mãe não levou sua raiva a sério e manteve um sorriso superficial. Não diga isso. Se ela é presidente, ela deve ser rica, certo? Não custaria nada ela compartilhar um pouco, respondi calmamente à mãe de Edison. Mesmo que Alice e Edison se casem, eu não desejo nenhum relacionamento com você, aumentei minha raiva. Edison interveio entre sua mãe e eu. Na verdade, eu sabia há um tempo que Aparecida era presidente, mas mantive em segredo com medo de que causasse problemas para ela se meus pais descobrissem. A revelação chocante de Edison fez seu pai mostrar uma expressão arrependida. Você sabia de uma coisa tão importante? Se você tivesse me contado antes, eu poderia ter lidado com isso adequadamente. Mesmo que você soubesse, você só teria se aproximado dela como a mamãe. É assim que nossa família opera, disse Edison olhando para o pai com um olhar calmo mas frio. O que você quer dizer com essa atitude? Se continuar falando assim, ser deserdado pode ser a única opção restante. O pai de Edison mostrou sua fúria intimidando Edison com sua voz zangada. Alice estava perdida sobre como lidar com essa situação tensa, parecendo preocupada. Com um suspiro de determinação, Edison deixou claro sua posição. Está tudo bem. Vou seguir um caminho diferente do seu e da mamãe a partir de agora. Por que você diria algo assim depois de todo o amor que nós derramamos ao criar você? A mãe de Edison estava visivelmente abalada, apelando para Edison com suas palavras. O pai e a irmã de Edison ficaram atordoados em silêncio, parados. O despojamento de seu filho foi um golpe inesperado para eles. Quero proteger e cuidar de Alice e sua mãe a partir de agora. Não faz sentido associar-me a uma família que as despreza, disse Edison com uma voz tranquila, mas com uma determinação inabalável. Essa forte declaração pareceu impactar o pai e a irmã de Edison, pois também pareciam devastados. Eles tentaram apelar para nós, mas eu ignorei completamente suas atitudes e saí do restaurante com Alice e Edison logo após o incidente. Soube que o pai e a irmã do Edison foram demitidos de seus empregos no dia seguinte aos eventos no restaurante. Decidi encerrar a parceria com a Tesla Solar e informei ao presidente, apesar de seus apelos para reconsiderar. Recusei firmemente, baseada na crença de que não poderia continuar uma aliança com uma empresa associada a pessoas como o pai do Edison. Expliquei tudo ao presidente e ele ficou furioso. Ele tinha uma filha da idade da Alice e ficou profundamente indignado com as ações inadequadas do pai e da irmã do Edison. A colaboração comigo era altamente valiosa para a Tesla Solar e a raiva do presidente em relação a eles por arruiná-la era compreensível. Com o pai do Edison sendo idoso e sua irmã tendo trabalhado apenas através de suas conexões, suas perspectivas de recolocação após serem demitidos da Tesla Solar seriam extremamente difíceis. Por favor, imploramos para que você faça a colaboração com a Tesla Solar acontecer. Esse passo poderia aumentar muito as chances do presidente me recontratar. Se a colaboração for difícil, você poderia oferecer algum suporte financeiro? Não somos parentes de sangue, mas somos família. Acredito que a família deve se apoiar em momentos de necessidade. Seus apelos desesperados vieram após uma história de olhar para baixo para os outros como parte da classe empobrecida, tornando seu apelo atual à família ironicamente amargo. Não pode haver colaboração de forma alguma, nem qualquer assistência financeira. Edison já cortou os laços com você, então peço que deixem este lugar imediatamente. Apesar disso, os pais do Edison não pareciam sair imediatamente, tentando de alguma forma influenciar minha decisão. Firme e calma, reiterei minha posição firmemente para os pais do Edison. Por favor, não apareçam na minha frente novamente. Se nos encontrarmos novamente, não hesitarei em chamar a polícia. A menção de chamar a polícia deixou o pai do Edison em pânico. Por favor, não chame a polícia. Prometemos nunca mais voltar aqui. Ele saiu apressadamente da cena com a mãe do Edison, suas roupas evidentemente gastas e sujas, sugerindo a vida difícil que levavam. Uma vez tendo zombado dos outros por serem pobres, agora se encontravam em uma situação tão difícil. Um claro caso de justiça poética. Além disso, soube que a irmã do Edison se tornou um pouco reclusa, mal saindo de casa sem um emprego estável ou perspectivas de casamento. Seus dias estavam cheios de desespero, seu futuro parecia sombrio. 3 anos se passaram desde esses eventos e agora vivo junto com Alice e Edison.
É um pouco lamentável que Alice e Edson tenham que começar sua vida de casados nessas circunstâncias. Após muita reflexão, Edson compartilhou um insight significativo comigo. Tenho pensado, se Alice enfrentar algum problema, tê-la por perto ofereceria muito mais tranquilidade. Seguindo essa declaração, Edson buscou ativamente viver conosco, apesar de sua vida ocupada. Sempre encontra tempo para compartilhar responsabilidades, oferecendo grande apoio no cuidado de Alice e afazeres domésticos. Sou profundamente grata por suas ações. Nossa pequena família logo experimentaria uma mudança inesperada, mas encantadora. Certa manhã, Alice se aproximou de mim com um olhar sério, como se tivesse algo preocupante para compartilhar. Mãe, tenho algo para te contar. Fui imediatamente envolvida pela ansiedade, temendo que ela tivesse algum problema importante. No entanto, minhas preocupações foram rapidamente dissipadas quando a expressão de Alice se transformou em um sorriso brilhante. Tenho uma notícia incrível. Estou grávida. Alice acariciou carinhosamente a barriga, compartilhando seu estado de alegria, o que tornou impossível para mim esconder minha própria felicidade sincera. Essa é uma notícia realmente maravilhosa, Alice. Deixe-me dizer parabéns do fundo do meu coração. Naquele momento, pude abraçar Alice, derramando nesse abraço todo o meu amor e alegria infinita por ela. Edson, observando-nos, compartilhou nosso momento alegre, seu rosto se iluminando com um sorriso largo. Apesar dos vários desafios que enfrentaremos como família no futuro, acredito firmemente que nosso vínculo nos permitirá superar qualquer dificuldade juntos. Estou genuinamente ansiosa para dar as boas-vindas a essa nova vida em nossa família, com muitos dias felizes à nossa frente. Um sorriso de contentamento naturalmente se espalhou pelo meu rosto.